Você já sentiu ou sente medo? Se sim, fica até o final que esse vídeo aqui é para você. Meu nome é Murilo e eu venho através desse vídeo falar um pouco mais sobre o medo e como a gente pode fazer para acabar com ele, para combater esse medo, né? Já vai curtindo, já vai se inscrevendo e ativando o sininho aqui do canal para que quando sair novos vídeos você vai receber uma notificação, beleza? Vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho que te falar é de qual medo que eu estou te falando, pois existe o medo fisiológico e o medo emocional. O medo fisiológico é aquele natural, instintivo, que a gente já tem, que os animais já têm, né? Que nos evita basicamente de morrer ou de fazer algo que não faça muito sentido, né? Então a gente já tem um medo ali que ele é instintivo, fisiológico. Mas hoje eu quero falar para você sobre o medo emocional, pois esse medo emocional a gente pode combater ele e a gente pode escolher ter ele ou não, tá? E para começar esse vídeo eu vou ler com você aqui um versículo da Bíblia, que fica lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. E tem algumas outras versões que falam um espírito de ousadia, né? Então, assim, esse medo emocional que eu estou falando não vem de Deus, né? Esse medo não vem de nós mesmos, não é natural da gente. Então, a gente pode combater ele, tá? E para te explicar melhor sobre o medo, eu vou fazer uma analogia com você da plantação, tá? Então, aqui a gente vai ter a semente e vai ter a terra, tá? A semente é o medo. E a terra é o nosso cérebro. E o que eu quero dizer com isso? Ao longo da nossa vida, vão sendo plantadas várias sementes do medo dentro do nosso cérebro. Na nossa infância, por falas de pessoas, dos nossos pais, de pessoas que a gente conhecia, através de filmes que a gente assistiu, né, através de experiência que a gente teve, foi sendo plantada essas sementes do medo na nossa cabeça. E como toda semente, né, ela cresce, ela germina e ela multiplica, né? Toda semente ela é pequenininha, mas quando ela cresce, multiplica, vira uma árvore, ela fica grande, ela dá frutos, né? Então, assim, é a mesma coisa com o medo. Quando a gente alimenta aquela semente do medo na nossa mente por muito tempo, a gente multiplica aquele medo dentro da gente, tá? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui de medos que normalmente as pessoas têm. Medo às vezes de falar em público, medo às vezes de sair do emprego que ela tá e montar um negócio, medo de gravar vídeo talvez, medo às vezes de escuro, né? Às vezes quando a gente é criança a gente tem muito esse medo, né? Medo de altura, muitas pessoas têm, assim, diversos medos. E o maior problema disso é que o medo paralisa as pessoas. O maior problema do medo é porque ele paralisa e impede as pessoas de avançar na vida dela. Vamos lá, dar um exemplo. Uma pessoa que talvez ela, quando era criança, ela escutou muito dos pais, tipo assim, ó, arruma um serviço, né, que é registrado, que você tem certeza do dinheiro que vai cair todo mês, pois aí não vai faltar dinheiro para você, né? Não mexe com esse negócio de empreender, de fazer outras coisas, arruma um serviço registrado, ou às vezes faz um concurso, né? Se torna funcionário público, né? Porque vai ser garantido aquilo ali, você não pode ser mandado embora, né? O dinheiro vai cair todo mês e não vai te faltar dinheiro, né? E assim, não tô falando que isso é errado, tem muitas pessoas que são CLT, que trabalham, né, como funcionário público e têm uma vida tranquila, tudo bem. Mas o que eu quero falar é que existem pessoas que talvez nem queriam estar ali, mas estão por causa do medo que foi instalado nelas. Talvez de um pai, de uma mãe que falou isso, que já se frustraram lá atrás, tentaram abrir um negócio, tentaram fazer algo diferente e ficaram sem dinheiro, passaram necessidade e passaram isso para você, né? Ou através de um filme que você assistiu, ou através mesmo de alguma experiência que você teve. Talvez você mesmo, né? Trabalhava no serviço e você saiu dele, tentou empreender, fazer alguma coisa e deu errado, você passou uma situação muito difícil e agora você criou um medo na sua cabeça, você não quer fazer isso nunca mais, né? Então esse medo está te paralisando. Entende? Esse é um tipo de medo que pode ter sido instalado em você. E aqui eu vou dar um exemplo de um medo que eu tive, né? Que foi instalado em mim quando eu era criança. Porque eu lembro, assim, eu tinha menos de 10 anos, mais ou menos, e aí eu fui num clube em Miguelópolis, que era na beira do rio, fui com meu pai. E aí eu tava brincando num toboágua, tinha um toboágua que era bem alto, e ele descia e caía na piscina, e tinha um outro toboágua que descia lá pro rumo do rio, e tinha uma piscina lá no rio, que a gente caía na piscina lá perto do rio, né? E aquele toboágua tava fechado. E eu já tinha subido, descido um monte de vezes, sempre gostei de toboágua, até onde eu me lembro naquela época eu não tinha medo de altura, né? E aí eu tava indo naquele toboágua tudo, e na hora que eu subi lá em cima, e eu vi que aquele outro toboágua estava fechado, eu perguntei, né, pro instrutor lá, pro cara que estava monitorando os toboágua, e ele falou pra mim, né, ele contou uma história que há poucos dias atrás uma menina foi descer aquele toboágua do rio, e ela saiu pra fora do toboágua e bateu a cabeça lá embaixo num negócio de bueira que tinha e morreu, né? Eu não sei até hoje se aquela história que o cara contou foi de verdade, se realmente tinha acontecido aquilo, mas enfim, eu era criança. E aí aquilo causou um trauma na minha cabeça que eu peguei, eu desci na hora daquele toboágua e a partir daquele dia foi criado um novo medo em mim, foi plantado um novo medo de toboágua. A partir daquele dia eu não gostei mais de toboágua, criei muito medo de altura, né? E até hoje eu tenho, né, um pouco medo de altura e eu acredito que foi por conta daquele dia, entendeu? Então naquele dia foi plantada uma semente no medo da minha cabeça e quanto mais anos eu vou passando
Com aquele medo dentro de mim, essa semente vai multiplicando cada vez mais, vai ficando mais difícil eu me desprender desse medo. Um outro exemplo é de pessoas que eu conheço que dirigia, né? A pessoa dirigia normal e aí aconteceu uma vez, ela bateu ou sofreu um acidente, aconteceu algo meio traumático assim, e essa pessoa nunca mais voltar a dirigir, porque foi instalado, né? Foi plantado aquele medo na mente daquela pessoa. Né? Então, assim, agora que você já entendeu como é o medo, né, como ele é instalado em você, sobre o medo fisiológico, o medo emocional, a gente tem que entender como que a gente faz para combater esse medo. E ao longo da minha vida, né, estudando e vendo algumas pessoas falando e testando isso comigo mesmo, eu entendi que o melhor jeito da gente combater o medo é confrontando o medo, né, criando situações de confronto com aquele medo. Então, vou dar um exemplo. O medo que eu tive, né, que eu criei de altura, como que eu vou combater esse medo? Como que eu vou tirar esse medo do meu cérebro? Eu me expondo a uma situação que eu vou subir num toboágua de novo, muito alto, e vou descer nele, mesmo que eu vá tremendo, com muito medo. Mas se eu quiser combater esse medo, eu posso ir lá e descer esse toboágua, ou, sei lá, pular de paraquedas, para poder combater o medo de altura, algo do tipo. E, às vezes você pode estar pensando assim, Murilo, isso é uma coisa besta, né? Você tem medo de altura, ou medo de toboágua. Quando que você vai no toboágua? É só você escolher não ir, né? A gente pensando assim, que a gente sempre quer a coisa mais fácil, né? A gente pode pensar desse jeito. Mas o fato é que esse medo, talvez de ter descido no toboágua e medo de altura, pode atrapalhar em outras coisas na nossa vida, né? Eu já vi pessoas falando que o medo de altura, né, que tem muitas pessoas que têm medo de altura, pode te atrapalhar a crescer nos seus negócios, até algo muito grande na sua mão. Então, às vezes, inconscientemente, isso pode te atrapalhar. Às vezes, quando você for receber um cargo muito grande numa empresa, ou sua empresa crescer muito, você pode se auto-sabotar para não ter aquilo, porque você tem medo de altura. Entende? Então, assim, existem muitas coisas no nosso cérebro que é inconsciente, que a gente não percebe. Né? Então, por isso a gente precisa combater esse medo. Aquela pessoa que, às vezes, teve uma frustração, tentou empreender tudo e deu errado, criou uma configuração no cérebro dela que empreender dá errado, entende? Às vezes ela é cercada de pessoas que pensam da mesma forma e aquilo fica, né, martirizando e essa semente vai multiplicando dentro dela. Então, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, ela tem que ir para um ambiente de pessoas que não têm esse medo, de pessoas que empreenderam, que deram certo, para mudar a configuração na cabeça dela e ela tem que empreender e ter resultado com aquilo. Porque no dia que ela tiver resultado empreendendo, ela vai ver que não precisa daquele medo. Aquele medo pode ser tirado da sua cabeça, porque deu certo. Né? Então, assim, sempre que você tiver um medo, você identificar o medo, você tem que combater ele o mais rápido possível, porque quando você vai deixando esse medo dentro de você, ele vai multiplicando e vai se tornando uma árvore cada vez maior, entendeu? Então, assim, em todos os setores que eu falei, igual o medo de altura que eu disse, né? Às vezes você tem medo de dirigir, como que você vai perder esse medo? Dirigindo, porque você precisa ressignificar dentro do seu cérebro esse acontecimento, né? Que às vezes foi um trauma, aquilo que entrou dentro de você, e às vezes é até inconsciente, tem gente que nem lembra, né, do que aconteceu, mas fica com esse medo dentro dela. Né? Nosso cérebro cria esse vício de ter esse tipo de medo. Então você tem que combater isso, dirigindo, pegando uma rodovia, né? Por mais medo que você tenha, você tem que fazer isso para poder quebrar esse medo dentro de você. E talvez você fale, por que eu vou mexer com isso, Murilo? Por que eu vou mexer com esse medo, acabar com ele? Pelo fato daquilo que eu te falei, né? Que se você não combater ele, isso vai atrapalhar em outras áreas da sua vida. Né? Então a primeira coisa, você tem que estar num ambiente, né, de pessoas que não têm esse medo, e a segunda coisa é que você tem que confrontar ele, entendeu? Fazer aquilo que você teve medo, que é aquilo que te travou, de novo para ressignificar, né, dentro do seu cérebro e talvez plantar uma nova semente aí, entendeu? E lá em 1 João 4,18 também fala algo, ó, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Né? Então, e tem outras versões que fala o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, quando a gente se aproxima de Deus também, quando a gente busca Ele, que é o verdadeiro amor, e a gente aprende a ter isso, a gente tem mais facilidade de vencer esses medos, porque a gente entende que a gente vencendo esses medos, a gente pode ajudar mais gente, a gente pode crescer mais a nossa vida, né? E outro motivo também para a gente encarar esses medos é você parar para ver. As pessoas que mais deixaram, né, um legado aqui no mundo foram as pessoas que foram ousadas. Né? Não foram as pessoas que tiveram medo, né? Quando você para ver ali a vida do Elon Musk, né? Que mandou os foguetes ir, voltar, fez o foguete da ré, criou os carros da Tesla, né? Tá criando robô, tudo. Ele teve um momento da vida dele lá, na história dele, que ele ganhou 180 milhões de dólares, se eu não me engano, né? Com o negócio do PayPal lá, e depois ele catou esse dinheiro todo e pôs nas duas empresas dele. E aí ele foi na Tesla, né? E na SpaceX, e ele foi lançando foguete um atrás do outro. E os 3 primeiros foguetes dele deu errado. E ele teve que ir catando dinheiro do bolso e reinvestindo. Se o quarto foguete dele, né, desse errado, ele ia quebrar todas as empresas dele. Acho que até a Tesla ia quebrar. Porque é muito caro lançar um foguete, né?
Então, assim, se ele fosse preso ao medo, ele não teria feito isso, né? Poderia ter dado errado? Poderia, mas o quarto foguete, que se eu não me engano, que ele lançou, deu certo, né? E ele é um dos caras mais ricos do mundo hoje em dia, né? E a última coisa que eu tenho para te falar nesse vídeo, que também tá escrito aqui na Bíblia, está lá em Jó 3, 25 e 26, que conta, né? Porque não sei se você conhece a história de Jó, mas ele perdeu tudo, né? Na vida dele, ele passou por uma provação ali. E aqui ele fala assim, ó, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me vem grande perturbação. Né? Aqui Jó está falando que o que ele mais tinha medo na vida dele aconteceu, né? Que era ele perdeu a família dele, perdeu os negócios, teve uma doença, aconteceu um monte de coisa ruim com ele. E aqui ele fala que tudo que eu temia, né, que eu tinha medo, me sobreveio. Né? E quando a gente para pensar nisso, a gente vê que o medo ele atrai também, né? Então, assim, pense bem aquilo que você tem medo na sua vida, né? Porque talvez aquelas coisas que você tem medo, você pode estar atraindo elas, né? E um exemplo disso foi na pandemia mesmo. Eu fiquei reparando na vida de muitas pessoas que se foram, né? Que pegaram a doença e não resistiram. É que a maioria dessas pessoas que eu conheço, não estou falando que foi todo mundo que foi isso, né? Mas muitas delas que pegaram e ficaram muito ruins eram as pessoas que mais tinham medo do Covid. Elas pegaram e talvez muitas foram embora, outras voltaram, né? Então a gente para olhando isso, a gente vê que aquilo que a gente tem medo, a gente atrai, né? Então assim, começa a ter medo de coisas extraordinárias, de fato, né? Começa a ter medo de você ser uma pessoa muito próspera, de você conquistar coisas grandes na sua vida, porque você vai atrair aquilo para você, né? Esse é o medo bom, né? Vamos dizer assim. Mas era isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu queria que você identificasse, né? Qual que é o medo que você tem aí mais forte, que mais está te atrapalhando hoje e que você combatesse ele, que você confrontasse, né? Esse medo para que a sua vida vá para frente. Porque às vezes você está preso num serviço que você não queria estar, ou até mesmo numa empresa que você não queria estar, às vezes preso dentro da casa de seus pais, ou às vezes num relacionamento, né? Num namoro, sei lá. Né? E às vezes você precisa romper com isso, né? Com esses medos que você tem. E aí escreve aqui embaixo nos comentários, né, qual medo você tem e você vai combater a partir de hoje, tá? Não se esqueça de curtir, né, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.